Olá, ouvintes do nosso podcast RH para RH da B2HR. Sejam mais uma vez bem-vindos. Eu sou Daniel Breyer, estou aqui com a Elaine Goulart, que vai tocar aqui mais um tema, mais um episódio de remuneração comigo. Hoje nós vamos falar de carreira linear em Y ou W. Então, desmistificar um pouquinho do que significam essas letrinhas para você e para você também fazer um diagnóstico aí na sua organização. Será que você tem carreira em Y? Será que você tem carreira em W? Ou será que a sua carreira é simplesmente uma carreira linear? Então, a Elaine vai começar aqui falando desse tema conosco. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Olá, pessoal. Bem-vindos aqui novamente. Pois é, né, Daniel? E que carreira é melhor, né, para as empresas por aí? Como escolher a melhor carreira? Será que as empresas estão investindo certo no desenvolvimento das pessoas para propiciar essa carreira lá dentro? Interessante, né? Tema legal. Vamos falar um pouco disso, né? Qual que é a característica de cada uma dessas carreiras, como que a gente constrói elas, se tem necessidade ou não de ter essas carreiras. Tem muito cliente, né, que fala assim, eu preciso de carreira em Y aqui na minha empresa. Será que precisa mesmo, né? Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Vamos começar então a entender como funcionam essas carreiras. E para a gente começar a temática, já queria te colocar a primeira carreira, que é a linear. O que é uma carreira linear, Elaine? Explica para a gente um pouco. A linear é aquela carreira mais tradicional, né? Ela, vamos dizer assim, ela seria a carreira mais óbvia dentro de uma área, né? Então, é aquele caso onde eu sou analista de RH, posso ser coordenadora de RH, gerente de RH, diretora de RH. Então, eu percorri uma carreira mais óbvia, né? Mais tradicional ali, em linha reta, né? Vamos dizer assim. Se a gente fosse fazer desenhos aqui, seria uma carreira mais em linha reta. A gente tem júnior, pleno, sênior. Isso. Depois já vem para a parte de gestão, né? Exatamente. O supervisor, o coordenador, gerente, diretor, né? Isso aí. Eu começo de assistente lá dentro do RH e faço carreira de forma linear dentro daquela área, né? Então, eu tive uma trajetória linear na minha carreira dentro daquela organização. Então, pessoal, a grande característica de uma carreira linear é eu saio de técnico e viro gestor. Ponto. Eu não tenho opção nenhuma, né? E aí, muitas vezes, começam aqueles grandes problemas que a gente conversa dentro do mundo organizacional e de vários empresários aí que eu conheço, a gente falando, eu tinha um ótimo técnico, ganhei um péssimo gestor. Porque você, às vezes, precisava de um outro tipo de carreira, tem uma carreira que é somente linear ali na sua organização, e aí esse cara acaba saindo de uma posição técnica e de uma posição de gestão e ele não tinha aptidão para aquilo. E não performa bem. Ou então a gente escuta assim, escutei semana passada isso. Não, aqui nessa empresa, só se o meu chefe morrer, só se ele morrer que eu tenho uma oportunidade aqui. Então, é difícil, né? Porque ele não tem, provavelmente, lá nesse cliente, ele provavelmente não tem uma carreira em Y, não tem uma carreira em W, e aí, no final das contas, o cara só cresce se alguém de cima dele sair, né? O cara pede demissão, ou o cara é promovido, ou o cara ganha na Mega Sena, ou o cara é transferido para a diretoria de novos negócios, para não falar essa outra opção que a Elaine trouxe para a gente, não, tá? Nesse exemplo, essa empresa é uma empresa que as pessoas não pedem para sair, né? São estáveis e tudo, então a conclusão dele é que seria a única chance dele ir para algum lugar diferente. Mas não precisa ser assim, né? A gente pode organizar isso, né, dentro das políticas de gestão de pessoas e ter alternativas, né? Para a gente até não perder bons profissionais. Porque numa situação dessa, se a gente tem um colaborador que ele tem tendência para liderança, por exemplo, e sabe que nessa organização ele não tem chance, ele vai olhar para o lado, né? E ele vai olhar para o mercado e muito provavelmente essa empresa vai perdê-lo para uma outra empresa. Agora, parece, né, Elaine, que assim, quando a gente fala de carreira linear, parece que ela é uma trava para a organização, né? Porém, existem situações que a carreira de determinada empresa ou determinadas áreas da empresa tem que ser linear mesmo, né? Tem que ser linear. Muitas empresas, né? Assim, quando a gente vem para áreas muito operacionais, é um bom exemplo disso, né? E outra coisa, dependendo do tipo de empresa, tem que ser passo a passo mesmo, porque um está muito dependente do outro, né? Aquele chão de fábrica, né? Na parte mais técnica, isso é muito comum. Dificilmente a pessoa consegue dar um salto, né? Sair de uma área e ir para uma outra, até porque ela é muito específica, às vezes exige conhecimento e dedicação muito mais aprofundado, então não faz muito sentido ela ir de lado ali para uma outra carreira, né? Ela precisa ir ser mesmo linear. E quem traz, pessoal, essa
característica da gente saber se a carreira é linear ou se ela é em Y ou se ela é em W, é lá no entendimento do negócio. Mais uma vez, é importante vocês entenderem o negócio da empresa de vocês para saber se você precisa de um especialista, por exemplo, né? Que é a nossa próxima carreira. A gente já vou dar o spoiler aqui, né? A carreira em Y, quando a gente coloca o especialista. Mas não necessariamente todas as áreas da empresa precisam de especialista. Eu me lembro aqui de vários clientes, que quando a gente entregou o plano de cargos, que a gente entregou a arquitetura de cargos para eles, eles falaram, ué, por que essa área daqui, essa daqui tem especialista e essas outras aqui não tem? Porque elas não precisam de especialista. Porque ela vai acabar inflando o seu custo de folha de pagamento de maneira desnecessária, dado que os seus processos não têm complexidade de ter um especialista ali, né? Nesse momento, né? Nesse momento. E outra coisa que induz muito ao erro, né, Daniel, é criar carreiras só pensando na possibilidade de aumento de salário. É Exato. Outra coisa que a gente vê muito, né, nos projetos por aí. Não, precisa ter 1, 2 e 3 especialistas, porque senão, para onde que o meu colaborador vai? Gente, a realidade, ela precisa ser dita. Tem uma hora que a cabeça bate no teto mesmo, e isso vai acontecer. Em muitos momentos, a gente precisa de outras alternativas para manter as pessoas ali, motivadas, enfim, a gente vai para uma outra seara. Mas não necessariamente você tem que ter analista júnior, pleno e sênior especialista simplesmente para dar possibilidade de aumento salarial para essas pessoas. Né? De novo, o entendimento do negócio. Se aquela organização, se aquela área necessita de um especialista, faz sentido eu ter um especialista ali. Se na área do lado eu não preciso de um especialista, eu não vou sugerir um especialista para aquela área. Né? A gente tem alguns embates por aí com algumas áreas. Vou dar um exemplo aqui da contabilidade, que para mim é clássica essa. A depender da empresa que a gente está trabalhando, a carreira na contabilidade, ela é restrita. Né? Na área de contabilidade, ela é restrita, sim. E ela vai ser assim, gente. Aonde que a carreira da galera de contabilidade ela é um pouco mais ampla? Não é em qualquer organização. Muito provavelmente é uma organização ou que trabalha com contabilidade ou que tem um processo contábil muito robusto. Mas, tradicionalmente, são carreiras que elas vão ser mais lineares, né? Elas tendem a ser mais lineares e elas são um pouco mais curtas mesmo. E a gente precisa saber conviver com isso. Eu vou dar o exemplo de carreira linear muito forte dentro do financeiro quando a gente coloca ali o processo de contas a pagar, contas a receber, que é bem operacional, né? Então, você não precisa ter um especialista em contas a pagar, contas a receber, ou um especialista financeiro, onde você tenha esses processos como sendo centrais da área financeira, né? E o pessoal às vezes fica chateado, nossa, mas finanças, se eu pagar errado, a empresa quebra. E se o vendedor deixar de vender, a empresa quebra, e se o marketing não fizer uma boa imagem da empresa, a empresa quebra, e se o produto for ruim, a empresa quebra também. Então, esses argumentos a gente tem que desmistificar um pouco eles ali, porque senão acaba ficando muito centralizado, tipo, eu preciso de um especialista no financeiro, que se o financeiro fizer tal coisa, quebra a empresa. Se o marketing não tiver um especialista e fizer tal coisa, quebra a empresa. Vendas tem que ter um especialista. Vendas tem que ter especialista? Não, né? É difícil ver lá especialista em vendas, né? Você vai ver ele numa assinatura de cartão, mas no plano de cargos é diferente, né? Às vezes ele é especialista num produto, num serviço, é outra conversa. Outra área que eu me lembrei que é bem comum é o jurídico, né? Acho que você vai se lembrar de um projeto que a gente passou, né, com essa queria situação. Fazer uma interferência rapidinho, porque a gente falou de carreira linear e agora a gente já entrou falando de especialista aqui, pessoal. E quando a gente fala de especialista é carreira em Y, tá? Vamos então, passar para Y, então? Já passamos, na verdade, né? Indiretamente. Você já comenta aí no vídeo. Se você tem uma carreira linear na sua empresa, já escreve aí, tem uma carreira linear aqui na empresa. E eu precisava de uma carreira em Y, que é essa que a gente vai falar um pouquinho mais dela agora, vai. E se você tem carreira linear, os colaboradores ficam pedindo para mudar de área, isso pode indicar o quê? Verdade. É uma boa pergunta, né? É uma pergunta. É isso aí, guardem essa aí. É uma boa provocação. É uma boa provocação. Então, eu queria falar um pouquinho desse exemplo que eu pensei aqui, que é do jurídico. Acho que você vai lembrar desse projeto. Era uma empresa média, que tinha uma área jurídica ali, mas o jurídico era uma área meio tradicional, e tinham 2 analistas jurídicos ali. Bacharéis em direito, né? E aí concluíram, fizeram o exame da ordem, advogados. E foram pleitear serem advogados nessa empresa. E a gente fazendo o plano de cargos lá.
E aí perguntaram pra gente, e aí, eu preciso criar o advogado aqui, papapá, papapá. A gente foi investigar melhor para entender a real necessidade de ter o advogado lá. Conclusão, a nossa recomendação foi que não tivesse advogado naquela empresa, né? E aí arrumamos um inimigo, ou 2 inimigos nessa empresa. Mas a gente, enquanto consultoria, tem a obrigação de alertar a empresa do que é necessário e do que não é necessário, né? Do que faz sentido e do que não faz sentido. A tomada de decisão é da empresa, mas a nossa obrigação enquanto consultoria é fazer isso. E nesse exemplo, a gente precisou dizer, né, de uma forma muito elegante, vamos dizer assim, que se aquelas pessoas querem fazer carreira na advocacia, qual que é a solução? Precisa procurar um outro lugar para trabalhar, gente. É não simples assim. Empresa, né? Não é naquela empresa. Porque aquela empresa não vai ter condição de oferecer essa oportunidade. O core daquela empresa não é ter uma área jurídica robusta. Nessa empresa, a parte jurídica contencioso, por exemplo, era terceirizada. Então, ele não precisava internalizar o custo de um advogado. O que a Elaine está querendo trazer aqui também, pessoal, é o seguinte. A gente falou no episódio 3, para você que não viu, a gente falou de descrição de cargo. Então, a descrição de cargo deles não mudou. Não mudou. A empresa não precisava de um advogado para assinar pareceres, porque a área que fazia isso era terceirizada, né? Exato. Quem fazia isso na empresa era terceirizado. Exato. Então, acabou que, no final das contas, as pessoas tiraram ali a OAB, porém, elas não utilizavam aquilo. E aí elas entendiam que, simplesmente por elas terem passado no exame, elas teriam direito a ter o cargo, sendo que as atribuições não mudaram. Né? Exatamente. E aí foi o que a gente falou no capítulo 3. A atribuição do cargo não mudou, tá mantida a descrição, cara, não sou eu, fiquei maior do que a cadeira. É isso. Talvez eu tenha que ir para outro lugar. Exato, é isso. E a gente, tanto consultoria quanto o RH, precisa compreender isso, né? E tá tudo bem. Esse colaborador, ele foi bom, ele teve, né, o seu mérito até quando ele esteve ali, por uma decisão pessoal da carreira dele. Aí outro ponto, empresa nenhuma é dona de carreira de ninguém, né? Quem é dono da carreira somos nós mesmos. Então, se esse advogado recém-formado, vamos dizer assim, habilitado para ser advogado, ele quer constituir a carreira dele na advocacia, ele vai fazer um movimento de mercado. Exato. E a gente, como consultoria, e os RHs também, não podem levar esse custo para a direção e falar, olha, a gente precisa de ter um advogado aqui, senão a gente vai perder o fulano. A gente vai perder o fulano. A gente precisa perder o fulano para resguardar outros, muitas vezes, né? Exato. Naquela organização. Para ser coerente, né? Coerente, é a responsabilidade, né, da gente. E assim, isso para a gente é muito forte aqui na B2, né? A responsabilidade que a gente tem quando a gente faz uma recomendação, né? Quando a gente dá uma sugestão, né? Se a gente fosse olhar ali de maneira mais romântica, a gente colocaria ali o cargo de advogado, a pessoa cresce, o gestor provavelmente não iria falar não, né? Exatamente. Mas a gente trouxe o lado técnico e principalmente olhando para o modelo de negócio da empresa, falando, olha, a empresa não precisa, se vocês quiserem fazer, vocês façam, mas a empresa não precisa. E aí vocês estão contratando um custo desnecessário, isso vai aumentar a folha de pagamento de vocês, vai ter consequência não para o hoje, para os 200, 300, 500 reais eventualmente que vocês vão pagar aqui para cada um, mas coloca isso aí na linha do tempo, dentro de uma empresa que tem poucas movimentações, então isso vai ficar caro lá na frente, né? Então, passei por essa semana, inclusive, por uma situação contrária. A gente sugeriu especialista, comprovamos, né, até pela natureza de ser da empresa, que faz sentido para ela ter especialista, e o que a gente ouviu do RH é que não, aqui não precisamos de especialista. E aí, de novo, né, com muita elegância, a gente fala, olha, você está matando o conhecimento técnico da organização se você não fizer isso. Você vai, quem tem chance de ser especialista, né, e bagagem para isso, vai para o concorrente, se você não propiciar isso aqui dentro. Então, tem os dois lados da moeda também. E aí eu queria trazer para você mais 2 reflexões, você que está assistindo a gente aí. Nem toda empresa precisa de especialista, beleza. Mas a empresa que precisa de especialista e se nega a colocar, ela fica exposta, né, a perder esses talentos para o mercado. E você novamente não está olhando para o negócio da empresa, para aquilo que a empresa precisa efetivamente. Então, não é colocar por colocar e não é evitar porque eu não tenho dinheiro. Você vai colocar, vai fazer a pesquisa salarial e vai implantar isso dentro do nível de maturidade que a organização precisa. É isso.
E mais uma característica, falando de carreira em Y, né, Elaine? Quando a gente faz as composições aqui de remuneração, muitas vezes um especialista ganha o que um gestor ganha. E essa é uma vantagem que mata aquele problema da carreira linear. Se o modelo de negócio pedir um especialista, você pode colocá-lo na arquitetura de cargos, aprova isso com a diretoria, e aí esse cara pode ganhar a mesma coisa que o gestor, e eu não preciso perder o técnico para ganhar Tinha um ótimo técnico, perdi ele e ganhei um péssimo gestor. Não, ele continua sendo técnico na carreira de especialista, e ele vai ganhar a mesma coisa do gestor. E aí você está valorizando a carreira técnica. Exatamente. Por isso que a gente diz que a carreira em Y valoriza o lado técnico, né? É isso. A depender da situação, às vezes até mais, né? Dependendo do nível de especialização, né, daquele profissional, ele pode ganhar até mais. É esse o outro mito, né, que a gente enfrenta por aí. Não, mas como que o meu especialista que responde para mim vai ganhar a mesma coisa que eu? Gente, vai ganhar e tá tudo bem ele ganhar. Porque é a carreira em Y. Um foi para a perninha do Y, né, que é a perna da gestão, e o outro foi para a perna da carreira técnica. E tá tudo certo, é assim mesmo que tem que ser. E o gestor, que tem um cara que é especialista ali na área e às vezes fica nesse dilema, né? Ele vai ganhar a mesma coisa que eu, mas eu gerencio a área. Mas você gerencia a área, porém, sem ele, você não vai ter a profundidade técnica que você precisa para gerar o resultado. Se você tirar esse cara da tua engrenagem, vai faltar alguma coisa para rodar muito bem e provavelmente você vai ser chamado a fazer algum trabalho técnico que provavelmente você, gestor, não sabe fazer. Exatamente. E quando o modelo de carreira é engessado, o que o modelo faz? Não, se o cara é o especialista, o que ganha muito, ele tem que ser o gestor. Outro erro. Grave. Erro. Gravíssimo. Aí você tem um ótimo técnico e ganha um péssimo gestor. Você bagunça, são perfis diferentes, né? São posturas diferentes, são necessidade de aprofundamento diferente. Né? Então, não precisa uma coisa estar colada na outra, né? Então, a gente já falou de carreira linear, carreira em Y e quando a gente usa cada uma delas, tá? Sempre percebam que a gente está falando em todos os outros episódios agora, mais uma vez, entender o negócio da sua empresa. Entender a margem e o resultado final que ela tem, entender quais são os cargos que são essenciais para a entrega que a sua organização precisa fazer, quais são esses cargos que sem eles a empresa não funciona de jeito nenhum. Todos os cargos são importantes, mas quais são os cargos que estão ali numa área finalística que a gente chama. Então tudo isso a gente vai calibrando aqui para vocês entenderem. Então falamos de carreira em Y, carreira linear. Coloca aí embaixo também no comentário, pessoal, se vocês já tem carreira em Y na organização de vocês, se ela funciona, se ela não funciona, se ela é Y em toda a empresa. E eu vou fazer uma última provocação. Tem um cliente nosso que ele tem níveis de especialização, né, de especialistas. E aí eu virei para um RH e perguntei para esse RH que é esse cliente, perguntei, vem cá, qual que é a diferença do especialista 1 para o especialista 2? E aí ele respondeu aquilo que você disse, né? Salário. Nenhuma. É só o tempo mesmo que a pessoa vai ficando aqui, ele chega no final do especialista 1, vira especialista 2. Então, é melhor você alongar a tabela salarial do especialista do que você colocar ele num outro nível e não ter diferença nenhuma, porque isso vira até um problema depois jurídico lá na frente, né? De novo, uma hora a cabeça vai chegar no teto. Chega. Né? E a gente tem outras formas de reconhecer também, né? Além de esticar a faixa, você pode lançar mão de outras estratégias de reconhecimento desse especialista, até como enaltecendo mesmo, né? O tanto que ele é especialista para ele fazer outras coisas na empresa e, de repente, ser remunerado extraordinariamente por isso. Né? Que algumas vezes a gente lança mão dessa estratégia também. Daniel, a gente tem que falar também da carreira em W, hein? Perfeito. Nossa última carreira aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Carreira em W, pessoal, é quando a gente tem, geralmente, um gerente de projetos, quando a gente tem um cargo que ele é mais consultor do que especialista, então ele tem um conhecimento mais sistêmico de uma área. O especialista ele tem um conhecimento bem específico. Tá? Então eu uso muito a metáfora aqui na B2HR para vocês pensarem que enquanto o analista ele nada numa piscina semiolímpica, o especialista ele mergulha naquela piscina de profundidade, né? A gente está agora perto de época de Olimpíada, para quem estiver aí, né, no meio da Olimpíada, na verdade. Então, quem estiver vendo é aquele cara que vai lá, faz aquele salto ornamental, vai lá no fundão.
E o consultor é aquele cara que nada a piscina olímpica, né? Se o analista é o semi-olímpico, o consultor é olímpico. Então, ele não tem a profundidade do especialista, mas ele tem um conhecimento transversal muito maior dentro da área de atuação dele. Então, ele é um cara que consegue conectar todos os processos da área de atuação. Então, quando a gente fala de um consultor de RH, ele é o cara que consegue conectar recrutamento e seleção com remuneração, com treinamento, com gestão de desempenho, com os processos trabalhistas, com folha de pagamento. Então, ele tem uma visão 360 da área de atuação dele. É isso aí. A gente pode dizer que o especialista tem profundidade e que o consultor tem amplitude. Exato. Né? Um tem amplitude, um enxerga mais floresta e o outro enxerga mais a árvore com raízes, vamos dizer assim, não é isso? É isso. Um tem profundidade e o outro tem amplitude. Então, ó, você tem agora a metáfora da floresta e a metáfora da piscina. Você escolhe qual que você quer. Se você quiser, coloca aí embaixo. Gostei mais da piscina da floresta pra gente. Até usando os nossos clientes agora, o que vocês gostaram mais. Essa é uma boa, hein? Pra gente aqui, vocês ajudariam aí bastante. Acabamos de criar aqui a da floresta. Vamos embora. E o outro caso do W é gestão de projeto, né? Que também é muito comum, né? Do Product Owner. Isso, o PO, né? O PO, né? Então, aquelas organizações que trabalham muito com squads, né? Que tem esse papel do PO muito transversal, faz muito sentido uma carreira em W, porque você tem condição de remunerar aquela pessoa por aquele conhecimento, por aquela habilidade, às vezes, até que ela tem, é um pouco mais diferenciada naquele contexto, né? Então, aí a carreira em W vai fazer muito sentido. Exato. Então, você tem a metodologia de gestão de projetos num PMBOK normal, ali um PMI, né? Que você coloca um gerente de projetos, pode ser um W, e você, numa metodologia mais ágil, transfere isso para um Scrum Master, eventualmente, e para um PO. Então, você consegue fazer essa jogada aí também no método ágil. E para carreiras mais tradicionais, nomenclaturas mais tradicionais, a parte de consultor, né? Um consultor de RH, um consultor de finanças, aí consegue entrar um pouco mais nesse W também. Né? Gerente de projeto nas empresas de TI, né? É muito comum na carreira em W também. Isso. Então, assim, você tem essas 3 carreiras aí para você poder olhar e administrar na sua empresa e ver o que faz sentido. Muitas vezes o pessoal confunde a carreira em Y com a carreira em W, tá, pessoal? Então, é importante vocês entenderem que a Y é o especialista mesmo, aquele cara que tem maior profundidade no conhecimento técnico, se reverbera lá na descrição de cargo, tem lá os requisitos que apontam bem claramente quando é um especialista. Né? É isso aí. Daniel, um ponto também que eu acho importante, lembrei aqui, que é a responsabilidade do RH, na hora de fazer uma sugestão, né? Nesse sentido de carreira. Olhar também para o tipo de investimento que aquela empresa tem apetite para fazer. Né? Porque se a gente propaga uma carreira em W, por exemplo, você está passando uma mensagem para essa organização. Né? Então, isso pode vir acompanhado da necessidade de fazer alguns investimentos que talvez não seja viável para aquela empresa. Então, a gente precisa combinar o que a empresa precisa com o que ela tem condição de fazer. Né? Esses dois elementos aí são bem importantes também, para, de novo, ter coerência. Né? Eu não posso ter um modelo e praticar outra coisa, não faz sentido. Algumas coisas que são meio perigosas, né? São sempre armadilhas, às vezes a empresa até tem condição financeira de colocar um especialista ou de colocar um consultor ou uma carreira em W, né? Ele tem dinheiro para poder fazer isso e quer fazer isso. Novamente a gente pergunta, tá, mas esse pode ser o momento de agora. Ali na frente talvez você não tenha essa condição financeira. Por isso que é muito importante a gente sempre olhar se o negócio precisa de uma carreira em Y, de uma carreira em W, e se isso é para a empresa como um todo. Exatamente. E aí, pessoal, é muito recorrente os profissionais de RH virarem e falarem: Daniel, a B2HR fez um projeto aqui e colocou a área de especialista lá na parte finalística e aqui na área meio, às vezes, não botou. Ou botou em uma outra área e não botou em todas as áreas da empresa. Eu queria que tivesse em todas as áreas, eu queria que tivesse especialista em todas as áreas, ou a carreira em W em todas as áreas. Gente, mas se não é necessário, tecnicamente a gente não vai recomendar, porque lá na frente o cenário da empresa pode mudar. Então a gente só coloca efetivamente aquilo que tem necessidade no momento da empresa. Assim como pode ser que nesse momento somente 1 ou 2 áreas da empresa tenham necessidade de ter especialista. A empresa cresceu, maturou, foi para outros negócios, abriram novas frentes, né, novos produtos,
E aí você precisa colocar mais especialistas em outras áreas. Isso já aconteceu com clientes nossos, que no primeiro momento não tinha necessidade de especialista, chamaram a gente e falaram assim, não está na hora de dar uma revisada? Aí a gente foi lá, revisou o plano, agora tem, realmente. Até especialista 1 e 2, né? Exato. A gente já pegou o projeto, que a gente mesmo entregou o projeto com especialista 1, passado 1 ano e meio, 2, a gente voltou e aí a gente viu que fazia sentido um especialista 2. Porque uma ideia que estava incubada lá atrás na empresa, ainda não tinha maturidade, estava começando um projeto, tomou porte, tomou volume, começou a ser relevante, aí virou essa carreira de especialista 2. A responsabilidade, né, Daniel? Quando a gente faz uma recomendação desse tipo, num primeiro momento, vamos supor, né, que a opção da empresa tenha sido não seguir a nossa recomendação e encher de especialista para proporcionar um aumento de salário. O que num primeiro momento é, uau, vou pagar bem todo mundo vai ter chance aqui, a depender até da economia, enfim, de fatores externos que a empresa não alcança, que o braço do empresário muitas vezes não alcança, essa decisão ali atrás significa mandar uma pancada de gente embora, porque não vai suportar. Já aconteceu da gente entrar em empresas que tinham um plano de cargos que eram onerosos por conta de uma série de fatores, mas carreira mal desenhada era um deles. E aí o empresário teve que mandar ali 1/3 do quadro embora, e para poder manter a operação viva, né? Exato. E acabou que no final das contas era um problema da construção do PCS anterior. Quando a gente desmistificou alguns gatilhos ali, o cenário mudou. Vai ter dica para o próximo episódio, a gente vai falar disso já em outro episódio. A gente vai falar da tabela salarial e a maneira como montar a tabela, mas a arquitetura organizacional também define custo mais alto se não estiver bem desenhado. Exato. Nesse exemplo que você está dando, tinham muitos especialistas, tinha muitas pessoas ganhando como especialista, mas não entregando como especialista. É um problemaço, né? Ou seja, qual é eu, empresária, cobertor curto, olho para uma situação dessa, estou pagando muito, não tenho a entrega no mesmo nível. O que eu tenho que fazer? Gente, para a empresa sobreviver, eu vou ter que desligar algumas pessoas e contratar outras para fazer o que precisa ser feito. E aí, novamente, não adianta a gente querer ser romântico com RH em alguns momentos, porque a gente precisa olhar para o resultado do negócio e se o negócio necessita daquelas posições. Se não necessitar, mais cedo ou mais tarde, a conclusão que o empresário vai ter é diferente e aí descredibiliza o nosso trabalho, a nossa imagem enquanto profissional de gestão de pessoas. Para a gente ser estratégico, a gente precisa ter clareza a respeito disso. Isso aí. Eu não sei se vocês que estão assistindo já ouviram coisas do tipo, não, o RH me deu essa dica, né? O RH me fez contratar, o RH me falou que isso era bom. Esse RH provavelmente não olhou custo, não olhou negócio. Né? E aí eles, muitas vezes sem querer, né, por falta de conhecimento mesmo, levou essa organização a uma situação difícil, de ter que demitir pessoas. Né? E assim, de novo, olha a responsabilidade da gente, né, numa situação dessa, que a gente não está impactando só aquele colaborador. Né? A gente tem a família dele, é o círculo de amigos, enfim. Né? Se a gente for fazer essa conta, o impacto que a gente causa é muito grande, né? Para o bem e para o mal. É muito grande. Tanto é que a gente fala que a gente já impactou aqui na B2HR mais de 50 mil vidas. A quantidade de pessoas que já passaram nos PCS da B2. E a nossa responsabilidade para desenhar uma carreira que seja correta para a empresa, que remunere da melhor forma possível o colaborador e que traga efetivamente os resultados que a organização precisa, porque a organização gerando resultado, ela cresce. Ela crescendo, o colaborador tem possibilidade de crescimento. Isso. E o colaborador tendo possibilidade de crescer na carreira, aí ele alavanca ali a remuneração dele, tem outras oportunidades, e eventualmente até vai para outras empresas, enfim, aí tem 50 mil decorrências em cima disso. E ele leva isso para dentro da casa dele, Leva depois, entendeu? Então, o CPF sobrevive se o CNPJ é forte. A gente precisa cada vez mais entender que o nosso papel enquanto uma comunidade de RH é sim olhar o lado humano, mas a gente precisa entender o resultado, a gente precisa entender o lado do empresário, a gente precisa trazer números para essa tomada de decisão. Então, esses aspectos são fundamentais e carreira é um aspecto super importante. Pois bem, pessoal, estamos aqui fechando esse nosso 4º episódio. Comenta aí embaixo se você tem carreira linear, Y, W, se nunca tinha escutado falar nessas terminologias aqui pra gente. Coloca também que outros temas vocês gostariam que a gente tratasse nas próximas temporadas do nosso podcast de RH para RH, porque a nossa conversa aqui é assim, né? De RH para RH. A gente vai falar o que precisa ser falado.
para tornar o RH cada vez mais estratégico dentro das organizações e para fortalecer a sua carreira. Lembrando, aqui embaixo, linkzinho do Bootcamp de remuneração da B2HR com o nosso glorioso cupom de 10% de desconto que meu time ama e adora, para que vocês possam fazer o treinamento se vocês quiserem aí também. Já tem muita gente fazendo, recomendando aí. Agradeço a todo mundo que já comprou para a gente seguir aí nesse desenvolvimento de vocês e a gente segue aqui no nosso podcast. Nos vemos no próximo episódio. Até breve, pessoal. Um abraço. Até mais.